Com grandes cargos vem grandes responsabilidades, mas às vezes dá uma cochilada. Produção de dublagem é uma tarefa complicada, envolve muita coisa e geralmente as coisas ficam sempre nas costas do diretor de dublagem. Esse é o cara mais importante do processo de dublagem. É ele quem escolhe as vozes, né? Até elas serem aprovadas pelo cliente, mas a primeira escolha é a do diretor de dublagem. Ele acompanha a dublagem de todos os personagens e dá a palavra final para que tudo esteja ok. De vez em quando, no entanto, alguma coisa passa despercebida pelo diretor de dublagem. A gente percebe que aquilo não foi erro de tradução. Na hora que estava lendo o texto, o dublador engoliu alguma coisa ou trocou a palavra e ninguém percebeu, nem o diretor de dublagem, nem o cliente, ninguém foi para o ar do mesmo jeito. Isso acontece muitas vezes em dublagem e a gente, nesse Top 10, vai falar algumas dessas vezes. Ótimo, então providencie cadeiras para nós. Eu peguei alguns exemplos de séries aqui para mostrar para vocês e é natural que tenha mais episódios da Jornada Nova Geração, porque essa série que eu estava assistindo recentemente, então eu acabei pegando alguns erros a mais. Mas fora essas aqui, tem um monte. Basta assistir alguma dublagem que vocês percebem de vez em quando alguém comendo bola em alguma coisa. Não estou falando nem de erro de tradução. Você percebe que a tradução está certa. É na hora de falar mesmo que acaba passando batido. Na primeira temporada de Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, tem o episódio The Naked Now. Nesse episódio, a tripulação se contamina com o vírus, como é baseado naquele episódio da série clássica, né, do Naked Time. E tem uma hora em que o Geordi fala para o Wesley, ele quer falar para o Wesley que ele está com calor, ele está queimando por dentro, né? Só que o dublador deu uma engolida numa letra, né? Você percebe que isso foi erro na hora de falar só. E ele fala queimado por dentro, o que não tem o menor sentido. Você está bem? Não, de repente, parece que eu estou queimado por dentro. O Neil deGrasse Tyson é um astrofísico super famoso que ele herdou a difícil tarefa de apresentar a nova versão do programa Cosmos, o programa que ficou super conhecido da gente, né, nos anos 70, com a edição original do Cosmos apresentada pelo Carl Sagan. No episódio número 4 desse novo Cosmos aí, o Neil deGrasse Tyson fala sobre a velocidade da luz. Ele fala que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, ou o equivalente em milhas, né? Só que na dublagem comeram um pedaço que transformou a velocidade da luz numa coisa bem lenta. Ele fala 300 mil quilômetros por segundo ou 186 milhas por segundo. Claro que deveria ser 186 mil milhas por segundo, né? 186 milhas por segundo, a luz seria mais lenta até do que um carro de Fórmula 1. Em um segundo, a luz viaja 300 mil quilômetros, ou 186 milhas. É quase a distância da Terra à Lua. A Lua, então, está a cerca de um segundo-luz daqui. Nova Geração, terceiro ano, episódio The Price. Nesse episódio, em determinado momento, o Geordi e o Data estão numa nave auxiliar, no suposto quadrante Gama, e estão conversando pelo comunicador com ferengues que estão numa outra nave. Aí eles falam que provavelmente aquela não é o quadrante Gama, né? Naquele provavelmente não é o quadrante Gama. No que os ferengues dizem que eles não podem confiar em especulações, né? Especulações. O Data responde então, isso não é espetacular. Deveria ser, isso não é especular, né? Só que o dublador leu espetacular ali
E aí ficou engraçada a frase, e o pior é que a palavra errada é até maior do que a palavra certa, né? Então ficou espetacular no lugar de especular. As suas leituras devem estar dizendo as mesmas coisas que as nossas. Este não é o quadrante gama. Eu não confirmarei suas especulações. Isto não é espetacular, doutor. Não estamos onde os Bazans dizem que deveríamos estar, o que poderia indicar que este lado da fenda espacial não é estável. Mais um da nova geração, episódio Phantasms, né, os fantasmas. Tem uma Alferes Tyler, é uma mocinha que fica elogiando o Geordi LaForge o tempo todo, fica exagerando, puxando o saco. E uma hora ela fala para ele que ele é versado, ele conhece todos os princípios da engenharia, ou pelo menos é isso que ela deveria dizer. Na verdade, a dubladora falou assim, você conhece todos os príncipes da engenharia. Eu não sei quem são os príncipes da engenharia, mas ficou engraçado, ficou. Falando em pesadelos... Acabei de recalibrar o módulo EPS deste bordo. Isso é ótimo, Alferes. Foi do jeito que o senhor falou. Reajuste a entrada de força e o módulo é ativado. O senhor tem um domínio incrível dos princípios da engenharia. Aprendo muito só de estar perto do senhor. Outra da nova geração, episódio da segunda temporada Contagion, né, naquele em que a nave irmã da USS Enterprise, a USS Yamato, ela tem um vírus, né, ela é infectada por um vírus e acaba explodindo a nave e tal. Na hora de explicar isso, o Geordi LaForge, né, fala para a tripulação, está explicando lá tudo o que aconteceu com a USS Yamato, e o dublador fala USS Yamamoto, né? A não ser que o George não conheça muito bem os nomes das naves estelares da frota, foi o dublador que deu uma engasgadinha aí, e o diretor de dublagem deixou passar batidos, talvez não tenha nem percebido. Yamamoto, na verdade é um nome até mais comum do que Yamato, mas isso não justifica ter que trocar o nome da coitada da nave, né? Ainda havia uma quantidade de antimatéria suficiente para levar a uma explosão. Então não há evidência de que foi usada uma arma? Não, senhor. Nenhuma. Como quer que tenha acontecido, a Yamamoto fez isso a si mesma. Especule. Essa é outra do Cosmos, mais uma vez envolvendo números, né? O dublador Guilherme Lopes deu uma engolida nos números ali, porque ele diz assim, ele engoliu um 8, na verdade, porque ele fala assim em determinada hora, no episódio 6 de Cosmos, que a idade do universo é aproximadamente 13,8 bilhões de anos, que é o que a gente está acostumado a ver por aí, só que na dublagem fica assim, a idade do universo é 13, bilhões de anos. 13, bilhões de anos, ficou engraçado, o 8 foi pro espaço, literalmente. O calendário cósmico comprime toda a história de 13, bilhões de anos do universo em apenas um ano. Cada mês representa cerca de 1 bilhão de anos. Olha a nova geração de novo aí, episódio Sarek, né, da terceira temporada, em que o embaixador Vulcano faz uma visita à Enterprise e o comandante Data organiza um concerto de violinos para o embaixador e a sua comitiva, né? Só que quando vai se apresentar, o Data fala assim para ele, no texto diz assim que ele tá programado com mais de 300 violinistas, né, o estilo de mais de 300 violinistas, para o embaixador escolher qual ele quer ouvir. Só que o dublador falou mais de 300 violonistas, né? O dublador mudou o instrumento. Fica imaginando o Data e os outros oficiais sentados em banquinhos tocando bossa nova em seu violão. Eu fui programado para reproduzir estilos musicais individuais de cerca de 300 violonistas, incluindo Heifetz, Meinman, Gluck-Tay e Tartaglia. Tem alguma preferência? Tartaglia seria adorável.
Essa aqui é do Breaking Bad, né? O Walter White está explicando para o Jesse Pinkman o que aconteceu com a empresa que ele ajudou a fundar, né? A Grey Matter, que ele ajudou a fundar, e por uma série de motivos acabou vendendo para os seus sócios, lá no comecinho da empresa, vendeu para os seus sócios a parte dele por $5 mil. Ele fala isso, por $5 mil. Só que no mesmo diálogo, um pouquinho mais para frente, né, continuando o papo, o dublador fala que ele vendeu por $5 milhões. Quer dizer, se fosse assim, o Walter estava bem, não estava bem, não estava tão ruim quando ele dizia. Então, o que aconteceu foi que o dublador valorizou muito a empresa do Walter White, né, a Grey Matter, e de novo o diretor de dublagem deixou passar, devia estar tomando um cafezinho nessa hora. Vendi minha parte por $5 mil. Naquela época, era muito dinheiro para mim. E eu vendi minha parte, meu potencial, por $5 milhões. Vendi a herança dos meus filhos por uns meses de aluguel. Olha só, até um episódio icônico como o The Best of Both Worlds da nova geração tem lá uma cochilada do diretor de dublagem. Tem uma hora que a comandante Shelby fala dos Borgs e fala que eles têm uma comunicação subespacial, né? Até aí tudo bem. Só que a dubladora fala uma comunicação subespecial, né? Tá certo que os Borgs são avançados, mas daí até uma comunicação subespecial é demais, né? Manipulação no campo subespecial da nave Borg. Um padrão definido, a intervalos de 4,8 minutos durante seu primeiro confronto. Pode indicar o acionamento de geradores auxiliares. Palavrinhas trocadas dessa forma são mais comuns em dublagens atuais, porque os dubladores fazem as suas partes, né, sozinhos, fechados no lugar com o diretor de dublagem e só eles. Antigamente, não, quando tinha um diálogo, por exemplo, entre dois personagens, os dois dubladores faziam as partes juntos. Isso facilitava na hora de interpretação, por exemplo, e também se surgisse algum erro, tinha mais gente ali para perceber. Mesmo assim, isso não impediu que algumas coisas acontecessem em dublagens antigas. Esse exemplo aqui é da série Perdidos no Espaço, em que o professor Robinson explica por que o planeta tem um clima tão estranho. É que ele tem uma órbita elíptica, né? Uma órbita elíptica. Ele diz que a órbita é uma elipse, ou deveria dizer elipse. Na verdade, o dublador falou a órbita é uma eclipse. O eclipse veio demais aí também foi uma cochiladinha do diretor que não percebeu que o dublador falou errado. É a órbita deste planeta e nada se assemelha com a terrestre. É uma eclipse achatada. Nosso número 1 também é uma dublagem antiga, nesse caso a dublagem da AIC de Jornada nas Estrelas, da série clássica, né? No episódio Máquina de Destruição, a nave que a Enterprise encontra é a Constellation. A gente nunca traduz o nome da nave, Constellation, né? Normalmente não traduz, mas nesse episódio especificamente, o diretor de dublagem não conseguiu se decidir se traduzia ou não. Então os personagens ora falam Constellation, ora falam Constelação. E nenhum sinal da Constellation. Sim, a constelação. Veja aquilo. Aplique curso de evasão de volta para o Constellation. Sim, senhor. Spock, avaliação dos danos na constelação. Eu acho que é ótimo. Vamos sair daqui. Está se aproximando da Constellation. Estamos a postos. O que descobriu no diário de bordo? A constelação, pelo visto, foi atacada por um robô. Capitão, há pouco a ganhar ficando a bordo da Constellation. Esses foram alguns dos errinhos de dublagem que a gente percebe que a tradução não está errada.
né? Isso é só um errinho na hora de falar mesmo, que acabam trocando, comendo alguma coisa. E isso acontece, isso é natural, não tem problema. Mas que fique engraçado, fica. Se você deparar com algum outro erro desse tipo, coloca aqui nos comentários pra gente dar risada juntos, tá bom? Eu volto em breve com mais um Top 10 alguma coisa, num assunto diferente desse. E se você curtiu aí, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, tá bom? Grande abraço, pessoal.